Olá, eu sou a Ana e sou designer de interiores e hoje vou reagir a casas esquisitas. Portanto, são aquelas casas que fogem bastante da norma. Na minha pesquisa, eu encontrei um vídeo que parece-me que será de um programa que existe nos Estados Unidos que visita precisamente estas casas assim um pouco esquisitas, não é? O vídeo é enorme, tem 1 hora e tal, pareceu-me que eles mostram algumas imagens de cada casa, portanto não vai ser uma análise a fundo, mas eu acho que pode ser interessante tentar perceber como é que se poderia tornar um ou outro espaço mais aprazível. Não estou a dizer que todas as casas, enfim, esquisitas vão ser horríveis, mas eu deduzo que se estão nesta compilação é porque serão um pouco. Pronto, ok, vamos ser sinceros. Ou pelo menos terão assim uma ou outra característica mais difícil de conceber numa casa privada. Então vá, vou começar. Eu encontrei este vídeo, lá está, de um programa. Eu penso que as casas todas estão nos Estados Unidos também, parece-me a mim. Eu vou parando e tal, e há alguns pontos para analisar. Eu acho que eles não vão muito a fundo em cada casa. Como o vídeo é longo, eu devo analisar para aí 3 ou 4 casas, parece-me a mim. E depois coloco o vídeo integral lá em baixo se quiserem espreitar. Ok, isto chama-se Zillow Gone Wild. Será que... Eu penso que Zillow é uma imobiliária, será? Eu acho que é isso, porque eu já apanhei, às vezes o Luís guarda-me assim alguns TikToks e não é a primeira vez que eu vejo esta palavra Zillow. E eu acho que é uma agência imobiliária. Não sei, podia ter pesquisado também. Ok, vamos começar por esta. Pronto, eles estão num lago em Las Vegas, é um deserto. Em Las Vegas. Chama-se Fair Verona, portanto, Itália. Portanto, há aqui uma referência a Verona, que fica em Itália. Ok? Temos 5 quartos, 6 casas de banho, 5 square feet. Eu não vou fazer as contas, pessoal. Isto é uma casa grande. É porque nós é metros quadrados e eles têm os feet, que é os pés. E eu, enfim, não vou fazer essa conversão. É grande. Vamos avançar. Ok, Wilson, para já até estou a gostar do jardim, pelo menos. Ok, este é o agente imobiliário. Portanto, aqui é um agente imobiliário que está a tentar vender esta casa, que está a mostrar a propriedade. Ok, eu acho que esta vista dá para ver e eu acho que é isto que torna esta casa um pouco esquisita aqui, neste contexto. Portanto, é quase como se eles tivessem retirado, os proprietários desta propriedade, um pedaço de terra com uma casa em Verona, assim característica ou mais tradicional, presumo eu, de casas de quintas ou coisas assim, quase como se fosse um solar cá em Viseu. Assim, os solares cá em Viseu, ai meu Deus, os solares cá em Portugal, eles variam um bocado de região para região. Um solar no Alentejo será um bocado diferente de um solar em Trás-os-Montes, por exemplo. Tem a ver com os materiais que estão disponíveis, clima, etc. Portugal é um país pequenino, mas tem bastante diversidade de clima, materiais, etc. disponíveis em cada região. Acho que é o natural. Eu acho que Portugal, como é muito pequenino, às vezes uma pessoa pode pensar que não, mas de facto existe essa diversidade. Então é quase como se retirassem um solar que tem determinadas características com um pedaço de terra à volta e colassem nos Estados Unidos, e parece-me que é isto que está a acontecer aqui. Será talvez uma casa típica dessas casas maiores, mais senhoriais, eu não sei o que lhe chamar, porque eu não... Mas eu sei que já vi este tipo de casas em filmes. Pronto, e que tem este tipo de pedra que é usada nas paredes, também o tipo de vegetação que tem, talvez algumas oliveiras, eu não vi com muita atenção, mas acho que o que torna esta casa talvez esquisita é isso, é que não tem nada a ver culturalmente com o entorno onde está. Nem com o entorno em que está, nem com o país em que está. Pronto, e talvez seja isso que a torna mais esquisita. Vamos ver. Não sei, ainda estamos no exterior, não é? Tem ali uma corda à entrada. Ok, que é uma campainha. Lá está, que se calhar será uma coisa tradicional. É isso, é uma coisa muito artificial, sabem? É isso, eu até estou a achar bonito o sítio. Esta entrada eu acho bonita. Mas não tem nada a ver com a cultura. Então é isso, ele até está a dizer, parece que estou na Europa. Tem esse lado um pouco bizarro, talvez. Ok, isto é uma proprietária, pronto, quis trazer esse pedaço de Itália para aqui. Ok, ou seja, tens uma casa principal e depois tens outras casas mais pequenas para família e convidados. É isso, é a casa principal e depois
Ok. Tudo bem. Pessoas com muitos recursos. Mesmo os materiais, lá está, vieram da Europa, de outros países, acho que as telhas eram de Espanha, eles puseram o pavimento exterior que era da Europa, não especificaram de onde. E depois tem aqui este pormenor que é a imitar mosaico, portanto é pintado. Pois lá está, sabem, é engraçado, vou ser um bocado snob, mas eu de facto acho isto depois demasiado kitsch. Aquilo que vendo, não é, aqui no vídeo, não me está a parecer feio em si, é só uma representação de uma casa, talvez senhorial, lá está, não sei, italiana. Pronto, é isso. Então até agora não estou a ver nada de muito feio, quer dizer, acho aquela decoração naquele nicho um bocadinho parca. Pronto, mas tirando isso, é uma coisa muito tradicional. Tem aqui uma personalidade muito vincada, que se calhar não é muito o meu estilo, mas que me parece equilibrada. Mas depois esta coisa de vamos imitar os mosaicos e em vez de ter mosaicos mesmo, tens a pintura do mosaico, é aquela coisa um pouco... é isso, artificial, né? Eu já disse, é artificial. Então, se é para fazer, então é para fazer até ao fim. Estão a perceber? Às vezes eu sinto um pouco isso quando há estas apropriações de algo, assim, de algo que culturalmente não é nosso ou não é... Se é para fazer como deve ser, é para fazer bem feito. Então, quando eles mostraram que era pintura, em vez de ser mosaico, que é uma coisa que eu provavelmente veria no sítio, mas no vídeo não é claro, não me agrada muito. Enfim, estão a ver, é isso, é imitar, não é mesmo... Ou seja, em termos de pintura, pá, está bonito, é uma pintura bem feita, mas é imitar. É uma coisa muito carnavalesca. Eu não sei. Mas sabem, eu não é em Las Vegas que eles têm aqueles casinos todos e depois têm tipo num sítio tem uma Torre Eiffel e no outro sítio tem a imitar os canais de Veneza. Eu acho que é lá, não é? Eu não sei, eu não tenho a certeza, mas nós vimos uma série agora há pouquíssimo tempo que era Studio. Pá, vale a pena ver. É uma comédia, mas está muito bem filmada, é quase tudo planos contínuos, está fixe, está bem feito. Eu acho que o argumento está bem escrito também, os atores são bons. E há um episódio. É possível que eles também estejam em Las Vegas e eu é que não me estou a lembrar. Ou eles vão para Las Vegas. Não tenho a certeza. Há um episódio em que eles estão nesse casino que tem os canais de Veneza. É isso, parece uma coisa assim de imitar. Enfim, que eu não sou muito fã. Eles estão a falar desta pintura como se fosse um trompe-l'œil, não é? Que é um estilo de pintura em que tu enganas o olho. Assim, traduzido literalmente é o que isso quer dizer. Em francês, trompe-l'œil, que é enganar o olho, ok? Temos aqui uma sala, finalmente, uma divisão assim mais... Ai pá, eles põem todas estas vinhetas tão extravagantes à frente de... Será que vai dar para parar em alguma imagem como deve ser? Ai, isto é tudo tão rápido, não sei do que é que eu estava à espera. Olha, eu vou parar aqui, apesar desta vinheta horrorosa aqui à frente, está bem? Em termos de organização do espaço, eu olho para isto... e não me desagrada. Se eu visitasse uma casa destas em Itália, não havia estranheza nenhuma. É uma casa histórica, com móveis históricos, que ficou para uma família, herdaram, ou que, seja o que for, alguém comprou e preservou, as coisas mais ou menos como estariam. Mas eu, em termos da proporção dos móveis, o sítio onde eles estão colocados, a circulação em torno dos móveis, isto parece uma sala bem resolvida. Acho muito esquisitos aqueles varões não terem cortinados. Não sei o que é que estão ali a fazer sem cortinados, quer dizer... É isso, são varões decorativos, ainda não tiveram tempo de pôr os cortinados. Até porque parece-me que isto parece-me um suporte que se põe às vezes na parede para segurar o cortinado e o cortinado fazer assim este efeito. E depois quando queres tapar, te retiras e quando não queres, seguras ali e faz esse efeito assim, curvo. Portanto, parece-me que isto levará a cortinados eventualmente. Visto assim, acho um pouco esquisito, pronto. Mas em termos de as cores, está tudo dentro da mesma paleta de cores, está tudo muito harmonioso, muito simétrica, a disposição dos móveis, a mesa de centro que está centrada com a lareira e depois tens um sofá de um lado, um sofá do outro, exatamente iguais, do mesmo tamanho. É isso, parece-me aqui uma sala organizada de forma bastante simétrica.
Mas estas vinhetas à frente estão-me a meter uns nervos, vai ser tudo assim? Quer dizer, pois está ali uma cadeira do lado direito, do lado esquerdo na imagem, em frente à janela, não estou a perceber o que é que está ali a fazer, está assim um bocadinho perdida. Depois tens um elemento ali naquele cantinho aqui atrás, neste canto, que me parece um suporte para livros. Ele está um pouco escondido, desculpem, eles mostraram há bocado assim de passagem. Sim, não tenho muito a dizer. Isto está a tentar imitar um estilo, parece que é uma casa muito querida dos seus proprietários. Presumo que sejam pessoas, é isso, como eu não os estou a ouvir com muita atenção, mas presumo que sejam pessoas que tenham assim uma paixão por Itália e quiseram trazer um pedaço disso para os Estados Unidos. Estou a estranhar imenso os varões sem... os varões sem os cortinados estão a meter nervos. Aqueles elementos ali que são grandes e que são vistosos na parede sem utilidade nenhuma. É isso, se calhar porque eles parece que vão mudar de casa, não sei por que razão. Outra coisa esquisita é que os varões não só não têm nada, então isso já é esquisito, mas depois eles não estão por cima de toda a janela, não abrangem toda a janela, ou seja, tu pões cortina só em metade da janela. Isto é uma propriedade privada, não tem quase nada à volta, tem umas casas para trás, pareceu-me, mas no sítio onde tens vista para fora parece que não tem nada para a frente e é tudo muito fechado. Tem pátio e tal. Então se calhar não é por aí. Mas acho uma opção estética bastante esquisita. Não acho isto muito harmonioso. Ele para mesmo ali no meio. Estou a embirrar com os varões. Ok, vou mostrar aqui a cozinha. Eu acho que isto está tudo um pouco dentro do mesmo estilo. Lá está, parece que eles fizeram mesmo, imprimiram uma casa típica italiana, não sei de que região, de Verona, eles disseram. Só, é isso, eu em termos de interiores, eu até estou a achar isto bonito, não, é assim, é um estilo muito próprio, muito rústico, elevado, pronto, mas até me parece harmonioso, em termos da paleta de cores. Pronto, isto é um móvel de facto antigo, ok, não é fingir que é antigo, é de facto antigo. Ele está a listar de onde é que vem. Que engraçado, ele está a listar de onde vêm todos estes elementos para construir esta ilusão um pouco de uma casa italiana típica de Verona. Os arbustos vêm de Inglaterra, vá lá, e até se estão a dar. Las Vegas, tanto quanto eu sei, tem um clima bastante característico, acho que é muito quente. Pronto, eles não mostraram muito o interior, acho que se calhar não vamos ver assim muitos interiores. Mas até é bom, porque isto são várias casas e assim eu posso analisar mais casas, apesar de não muito ao pormenor. Ouçam, lá está, estão a ver, tem esta vista que tem assim um jardim mais europeu e depois de repente tem ali palmeiras e um deserto gigantesco. Acho isto tão esquisito, parece uma distopia quase, sabem? Não sei, eu não consigo gostar muito, sabem? Apesar de achar bonito, assim, objetivamente, eu olho para o jardim e olho para a casa e acho-a bonita, não vou dizer que não acho, estaria a mentir, mas está tão deslocada aqui que isso torna um pouco aberrante. Se isto são pessoas com muitos recursos, pronto, vão mais vezes à Itália, está tudo bem, e trazem alguns elementos, não sei, parece uma coisa, qual é a palavra? Dissonante, é tão dissonante que acho um pouco incomodativo. Acho pouco saudável. É isso que me ocorre. É um bocado mal, estou a julgar muito. Mas sim, está a gerar esses sentimentos. Ou seja, por que não fazer algo mais desta zona, com os materiais desta zona, com a vegetação desta zona, e depois ter alguns elementos, trazer uns vasos para o jardim, trazer... aliás, porque às vezes até trazer plantas de outros países é problemático. Porque às vezes depois vêm com pragas e vêm com outras coisas que... Ou seja, também tem que se pensar nisso. Mas pronto, eles não falam nisso, portanto provavelmente não é o caso. E depois ter outros elementos decorativos, um tapete, um tecido para fazer umas cortinas, que depois se põem em casa. Não é? Mas ser um copy-paste é tão esquisito. Ou seja, eu digo que tem uma personalidade muito própria, mas não tem grande personalidade, porque no fundo é uma cópia. Eu não vi assim grande personalidade, não que eu conheça as casas italianas, este tipo de casas em particular, muito bem, também não posso dizer, mas senti ou percebi um esforço muito grande na cópia exata do tipo de mosaico, não é? Pintura de mosaico, o tipo de mobiliário antigo e tal, se bem que depois tem coisas que vêm de outros países, mas que eu presumo que sejam para imitar o mais possível o estilo que eles pretendem emular, mas também... Emular?
Posso dizer emular? Emular não é pegar fogo. Desculpem, agora perdi-me um bocado com esta coisa, com esta história do emular, que não quer dizer o que eu achava que queria dizer. É imitar. Pronto. Vamos passar à frente. E depois tem uma piscina de água salgada, tudo bem. Mas parece super apetecível aquela piscina, sem sombra de dúvidas. Ok, acho que ainda vão ver uma das casas mais pequenas, apesar de nós não termos visto muito em pormenor a casa maior, vimos uma sala e uma cozinha, mas parece-me que isto vai ser tudo um pouco assim. E aqui temos um quarto, este romanete aqui na porta, isto é horroroso. Olha, um daqueles varões aqui, com uma cortina de tecido convencional, com umas argolinhas, ou escondidas ou à vista, de madeira, que tu podes correr, podes prender, pronto, porque esta porta depois não tem nada a ver com o resto do estilo, não é? Que vemos aqui nestas, não sei, estas são janelas, são uns rasgos na parede, parece-me, e esta porta de madeira aqui, o estilo desta cama muito opulento, eu não sei se isto está a imitar algum estilo, parece-me assim uma coisa talvez um pouco exagerada, talvez uma mistura de vários estilos, deixa eu ver se eles falam disso. Tão engraçado, ele está a dizer, esta é uma das minhas casas favoritas, tu tens aquela sensação que é autêntica, e eu fico tipo, não muito. Isto até é bonito, eu gosto muito desta peça metálica aqui. É um armário. Ok, eu questiono a escolha daquele azul para a moldura, porque não me pareceu vê-lo em mais lado nenhum, e o cortinado que está por baixo de um azul que não é bem o azul da madeira. Pronto, é aqui, estão a ver? Eu acho que na casa, apesar de tudo, dava mais a ilusão de ser autêntico. Aqui parece-me que se nota mais aquele lado de carnaval, quase, de uma interpretação do que pode ser o estilo italiano. Não sei, isto não me está a convencer. Isto é o closet, portanto isto são armários e são de farmhouse gates, portanto portões de quintas da Toscânia, é assim que se diz, que é a Itália também. Este não me está a convencer, este acho muito mais. Depois aquelas 3 janelinhas aqui em cima, por cima da cama. Aqui percebe-se muito esse lado moderno, a caixilharia daquelas janelinhas ali, também a sua colocação acho-as um pouco esquisitas, não sei porque é que estão ali. E depois a outra porta que apareceu logo naquela primeira imagem, que é super moderna e nem sequer é das mais bonitas, enfim, peço desculpa. Então aqui percebe-se melhor que isto não é genuíno, não é? Na casa principal nota-se mais esse esforço do que aqui. Pronto, aqui acho que ficou assim um pouco a meio. Tem os elementos decorativos, não é? Tem os apliques, tem a cama, tudo o que é móvel. Tudo o que é móvel, portanto, que tu podes pegar, seja decoração, sejam móveis de facto, eles estão a tentar ir buscar, assim, a uma época mais antiga, tentar imitar essa época. Este busto parece-me um pouco moderno, confesso, a tentar imitar o antigo, posso estar a ser injusta, não sei se é. Eles ainda não falaram do busto e parece-me que já não vão falar. Mas estava a dizer então que tudo o que é móvel, tudo o que é decoração, mobiliário, tenta imitar assim um estilo mais antigo, mas depois a caixa em que está, o invólucro em que está, é bastante moderno, então não casa muito a bota com a perdigota. Então eu senti, lá está, que na casa principal a atenção aos pormenores vai mais a fundo do que aqui. Pronto, eu estava a dizer que era... Vou só por aqui um bocadinho de água. Como é que é? Pedaços da Europa apenas num lugar. Pronto, então se calhar a motivação foi a casa italiana, imitar a casa italiana, mas depois aproveitaram para trazer elementos de vários países para a casa. Ok, agora vamos para o Nebraska, cidade de Omaha, foi o que eu percebi. Ok, pelos vistos a palavra-chave aqui deste espaço, ou desta casa, é metal. Muito metal. Portanto, temos 4 quartos, 4 casas de banho e também bastantes metros quadrados. Não vou fazer a conversão. Ok, este é um exterior que é engraçado, não é? No outro que era muito mais orgânico, materiais naturais, cores mais naturais, os beges, os castanhos, os verdes da vegetação. Aqui é tudo cinzento. Mesmo que não é metal, está pintado de cinzento. Ok, temos aqui logo uma entrada, muito vidro também. Portanto, aqui estamos num estilo já muito
industrial, talvez, já mais para o industrial. Com os metais e os vidros. A outra casa, eu diria que era rústico. Pronto, este é o casal que comprou a casa. Ok, temos aqui muito espaçoso, muita luz. O pavimento não é cinzento. Parece-me assim mais begezinho. Parecem placas de cerâmica, não tenho a certeza. Vamos avançar. Mas acho um pouco confuso. Sabem, porque o metal, os vidros, eles refletem. Não é? Sobretudo quando alguns são polidos, etc. Refletem a luz, refletem as imagens, não é? Quando são superfícies um bocado espelhadas. Então acho que visualmente é um pouco confuso. Mas isto é tão rápido, eu tenho mesmo que estar atenta. Depois as transparências tu vês através, portanto não é só aquilo que reflete, mas através... Ai não, esperem! Eles compraram, mas como agentes imobiliários. Portanto, eles compraram para vender, é o que me parece. Era um casal, já não são, mas continuam a ser companheiros de trabalho. Ok. Whatever. Ai, estão a ver? Né? Deixa ver se eu consigo passar. Ok. Este espaço, depois tem umas escadas de acesso para aquela zona e depois tem esta zona aqui do lado direito. Isto é muito rápido. E depois vês para cima, ou seja, parece que está tudo aberto. E depois, como não tem parede, tens muitas transparências, vês para dentro de uma série de divisões ao mesmo tempo, do sítio onde está. Eu acho isto uma cacofonia. Uma cacofonia. Eu estou a pensar se tivesse paredes, ok? Se não tivesse essa transparência, se seria mais agradável. Não sei. Isto parece-me ter vários níveis na mesma. O que eu acho sempre um pouco confuso, porque é que tens que dentro de casa passar a vida a subir e a descer escadas de uma divisão para outra, percebem? De um andar para outro é uma coisa, agora de uma divisão para outra acho pouco confortável e acho que depois a longo prazo, se quiseres envelhecer nessa casa, acho assim um bocado perigoso também, ao mesmo tempo. Depois tem uma mistura de materiais muito grande, estão a ver, este mosaico aqui é diferente deste aqui, que é diferente deste aqui, depois tens aqui vidro, que é diferente deste. Ok, eu gosto deste candeeiro. E acho alguma piada a este rasgo aqui no teto, mas depois também não acho muita piada às placas que estão no teto. Será que eles vão mostrar mais em pormenor? As escadas são muito industriais, é aquele estilo muito industrial, mais tipo loft, de facto, dos Estados Unidos, que se vê às vezes em grandes cidades. Eu penso que esse termo loft, espaço aberto, que às vezes pode ter 2 níveis porque tem um pé direito muito alto, acho que vem sobretudo dos Estados Unidos, tem a ver com as grandes indústrias que se desenvolveram lá e as fábricas que existiam, se não estou em erro. Teria de pesquisar, eu estou mais a sério. Oi? Façam o devido desconto, mas é por aí, é por aí. Então faz-me lembrar um pouco, mas depois tens aqui uma série de outros materiais. Isto parece madeira, isto aqui no teto também parece... isto lá está, é aquele mosaico, vidro, pintura, cinza. Desculpem, eu estou a achar isto um bocado feioso. Ok, uma vista de cima. Então temos aqui uma zona de jantar, que eu agora não percebi, que tem muita iluminação e tem uma boa circulação em torno, nada a dizer em relação a isso. Eu não percebi se estávamos junto à cozinha. Pareceu-me que sim. Mas depois tens aqui um sofá, que eu não estou a perceber muito bem porquê, mas é isso, eles também mostram um pouco. Mas tens um sofá virado para a zona de jantar, é um bocadinho bizarro. Mas não está, estão a ver, se calhar o sofá está noutro nível e depois eu é que... Parece que está ali e não está, não sei, de facto era uma cozinha, tem ali uma cozinha em L. Ai, mas esta maneira de filmar faz-me dor de cabeça. Ok, cozinha, isto é uma parte da cozinha e não era a cozinha de há bocado. Mais uma vez, pavimento 1, pavimento 2, mosaico 1, madeira, ok, que combina com a cor aqui das cadeiras altas, não é? Que servem o balcão. A caixilharia da porta, das janelas, que é assim um castanho escuro, que talvez, mas é mais escuro ainda do que o mosaico. Talvez combine um pouco com isto, mas depois já não combina muito com isto, nem com este tom da madeira. Eu acho que já deu para perceber que eu não estou a gostar disto, não é? Eu acho isto uma confusão. Eu acho isto visualmente cansativo. Eu estou cansada. Então é assim, eu só estou a dizer coisas más. Pronto, o que eu faria num espaço destes? Tem muitos rasgos. Isto arquitetonicamente é muito pouco interessante, porque
parece não haver grande intencionalidade nos rasgos das janelas. No outro sítio tínhamos uma janela curva, aqui temos janelas retas, mas depois umas que param mais em cima, outras param mais em baixo. Parece que não há aqui uma ordem. E nós, de uma maneira geral, nós seres humanos, procuramos alguma ordem, isso dá-nos algum conforto. Pronto, então se calhar ter as janelas todas ao mesmo nível, se não dá, vamos colocar um rolo, vamos descê-lo, se calhar até aqui, esta parte da janela, e temos-lo assim. Depois se queremos pôr completamente para baixo, pomos, se não, colocamos-lo para cima, mas isso vai dar a ilusão de que as janelas estão todas na mesma altura. Esta diferençazinha aqui, entre esta caixilharia, que eu acho horrorosa, é muito grande, é muito bujuda, e esta porta, estão a ver esta diferença de altura, está a meter nervos. Eu sei que nem todas as pessoas ficam tão enervadas com tão pouco, ok? Mas isto para mim ia ser muito difícil de gerir. E depois nem estava a ver este mosaico azul aqui, que depois não tem, quer dizer, tem ligação com um candeeiro. Está bem, mas já temos aqui tantos materiais que já nem se consegue ver o que é que combina com o quê. Tu consegues identificar, mas já são muitos materiais diferentes. Se tu tens uma peça statement ou um material que é aquele que é o mais importante porque é o maior, é o mais vistoso, depois vais ter algumas peças mais pequenas a combinar e a puxar um pouco esse elemento. Não tens 4 ou 5 ou 6 completamente diferentes e depois um puxa daquele, o outro puxa do outro. Vai criar esta confusão visual. Eu não acredito muito que uma pessoa se sinta confortável aqui, pá. Honestamente tenho dificuldade em acreditar. E depois há a questão das superfícies serem espelhadas. Mesmo o balcão, este balcão aqui da cozinha é espelhado. É brilhante, não é? Temos a superfície dos mosaicos, temos o metal aqui em cima. Eu nem sei muito bem o que é isto, porque eu não estou a ver aqui um fogão. Eu presumo que isto não seja um exaustor. Não sei o que é, mas é metalizado. Depois temos um branco e parece-me que está a fazer aqui uma curva. Isto é uma confusão. Pronto, eles estão a dizer que compraram a casa porque... eu estou a ouvi-los pouco, não é? Mas eles gostam destas características. Eu acho isto tão feio. Pronto, o proprietário era alguém da área do rock and roll, ou assim, que comprou e criou. Não, tem aqui fogão. Ok, então isto é um exaustor, estava era escondido por esta parte, eu não estava a ver. Ok, faz sentido. E depois esta parte é também tipo cozinha, não é? Então nós saímos da cozinha, vamos para esta zona que tem também, ou se calhar é só uma parte de apoio à zona de jantar. E depois tem a madeira. Então isto é uma confusão. Porque não? Ok, vamos assumir, queremos um metal, então vamos colocar um pavimento em betão, vamos todo em betão, ok? Não é betão aqui, depois não sei o que ali, depois não sei o que mais aonde. Vamos pôr betão, vamos criar uma base mais neutra, estou a ficar enervada. Calma, Ana. Vamos criar uma base neutra, se calhar tudo betão ou microcimento, dar assim esse lado neutro, e depois vamos colocar alguns elementos, os candeeiros, alguns elementos decorativos que vão dar a personalidade ao espaço. Agora, isto assim já deixou de ser industrial e passou a ser outra coisa qualquer que eu não sei o que é. Ou são muitas coisas ao mesmo tempo. Estou a achar mesmo cansativo este espaço. E depois temos aquela vista para aquele lado aqui em cima. Isto parece ter alguns elementos interessantes. Por exemplo, o que é isto? Isto é tipo um candeeiro, é um pedaço decorativo no teto, de onde vem um candeeiro. É um bocado imponente, parece-me numa divisão não muito grande, ou seja, proporcionalmente parece-me demasiado grande, mas eu estou a ver de um ângulo, eu não sei se está correto, o que eu estou a pensar, pronto. Mas até estou a achar alguma piada, isto parecem tipo algumas peças decorativas muito coloridas, até acho piada. Só que tu vês tudo, tu estás a jantar e estás a ter esses pontos todos, sabem? À vista, parece-me uma confusão. Ok, então é isso, não estava ali, o sofá não estava ali, devia estar na outra, ou lá em baixo, olha, não sei. Pronto, a questão dos tijolos de vidro, os tijolos de vidro são interessantes porque deixam passar luz, mas também te dão privacidade. É claro que, já sabem o que é que eu vou dizer, no meio desta cacofonia toda é só mais um elemento diferente que eu acho que não combina muito bem, mas depois isto chega a um ponto que eu já não sei o que é que combina bem e o que é que não combina bem. Se fossem só a base, não é, arquitetónica, corrimãos de metal, pavimento, paredes, microcimento, algumas paredes curvas em tijolo de vidro, ok, temos essa base, vamos povoar agora isso, é tudo assim, está tudo mais harmonioso e mais despido de outras coisas e de outros materiais, tudo ok. Mas depois aqui é tanta coisa, é tanta tralha que depois já nem sei
o que é que eu acho do tijolo de vidro. Pronto, tudo bem, tem ali mosaico, não joga também a bota com a perdigota. Depois tem aqui, temos alcatifa ali, ok. Um quarto, este elemento aqui acho um pouco esquisito, porque não tem zona de tocador, mas depois tem esta zona de balcão um pouco mais baixa que podia ser para tocador, podia estar ali aberto e uma pessoa ter assim uma cadeirinha ou um banquito. O que é que eu vou dizer sobre isto, pessoal? Não... este móvel é muito esquisito, não percebo muito bem. Tem dois, não contentes com um, tem dois. Bom, então, eu deixaria tipo cómoda. A zona de tocador. Será mais esta, que tem aqui esta abertura para uma pessoa poder se sentar. Aqui, muito junto à porta, acaba por ser uma zona de passagem. Eu não sei o que é que está atrás daquela porta, mas acho má ideia colocar aqui, na verdade, ainda não tinha visto deste lado. Lá está, olha, isto é um exemplo, e depois o que é este elemento aqui? É que isto mesmo com uma luz, aqui que poderia dar mais interesse a este elemento, enfim, arquitetónico, mas eu não percebo o que é que isto tem a ver. Depois parece assim uma espécie de versão moderna de um elemento clássico. Uma coluna de um templo. Parece assim um pouco isso, mas um bocado feio. Não joga muito a bota com a perdigota. Eu isto presumo que fosse um espaço para arrumação. Acho isto muito feio. Já deu para perceber, não sei o que é que eu estou-me a repetir. Mas talvez deixar a parede... Porquê é que eles têm isto? Eu não estou a perceber porque é que eles têm isto. Tem uma lareira aqui, tudo bem. Pronto, a cama, uma cama diferente, com um estilo diferente também, não tenho muito a dizer, não acho muito bonito. São muitos elementos, tens uma cabeceira e uma cabeceira à frente da cabeceira e depois este tipo de mesa de cabeceira que não tem nada a ver, não é nada do material do que está para trás, então aqui se calhar eu pintaria de um cinzento, tudo deste cinzento, como para parecer que faz parte, ou do preto que está atrás, só tudo para parecer que se integra, mas assim não. E depois tem aqui uma série de interruptores, que há de ser para todas estas luzes que estão aqui no espaço, e eu tentaria colocar uns interruptores um bocado mais discretos, ou da cor da madeira que está na mesa de cabeceira, esse tipo de coisas. Mas... é a casa de banho, temos tijolos de vidro na casa de banho também, então é tão esquisito, porque é de género, tens lá em baixo, à entrada, e depois tens na casa de banho, que não é um sítio por onde passa a luz, não é uma ligação com o exterior. Então não faz muito sentido, não tem uma história. Porquê o tijolo de vidro aqui também? Não tem porta. Então tu estás na cama e estás a olhar para dentro da casa de banho, uma pessoa vai à casa de banho e não há privacidade. E depois temos este elemento decorativo, que nem dá para ver muito bem porque reflete imenso o quarto, portanto eu aqui colocaria um vidro anti-reflexo. E depois uma coluna que não tem nada ali, portanto em cima, como se fosse, ok, esta coluna é um elemento decorativo só em si, que é a mesma pedra, sabe, é que este tipo de pedra é uma pedra que tu vês sobretudo em cozinhas, então está muito esquisito aqui no quarto. E é um material muito frio, mas pronto, mas isso também o metal é, mas eu até agora até nem vi muito metal neste quarto, a não ser mais na casa de banho. É muitos níveis, muitos desníveis, e tu tens vista para todos esses desníveis. Pronto, e uma piscina dentro de casa, que depois não tem nada a ver em termos de materiais e cores, não tem nada a ver, isto parece tipo materiais de escritórios, não sei explicar, mas é o que me está a fazer lembrar. É isso. E depois temos aqui uns tubos. Essa seria a parte industrial, mas depois estão encostados a um teto de madeira, porque não um teto tipo em microcimento. Vamos reforçar isso. E depois aquecemos com outros elementos. Se calhar com umas cadeiras, uns puffs assim mais bujudos, mais confortáveis. Alguns elementos, mas isto de facto é feio. Ok. Tem uma cena de disco. Tem ali uma zona de refeição aqui, neste recorte. Eu não tenho muito mais a dizer, porque eu acho que isto é feio. Em termos de... eu não tenho muito mais a dizer. Vamos avançar para a próxima, que acho que vai ser a última. Só dá para 3, que eu depois tenho que ir almoçar. Deixa eu ver que horas são? Sim. Dá para mais uma. Ouçam. Não gostei nada desta casa. Eu acho que deu para perceber, não é?
Ai, olhem, vi ali uma coisa fora que até achei piada. Estão a ver? Isto é uma forma até de tornar interessante. Algo tudo muito cinzento, tudo muito... Sabem, ter alguns elementos coloridos. Aqueles quadros, aquelas peças de decoração que eu a dada altura assinalei, que estavam ali num sítio que eu depois percebi que é uma espécie de corredor lá em cima. É um desnível em que tu sobes e tens um corredor tipo galeria. Foi o que me pareceu. É aquele tipo de peças decorativas que depois interagem muito bem com espaços que são muito cinzentões, muito... Se é disso que uma pessoa gosta, não é? Que são espaços muito frios, talvez, em termos de materiais, mas podem ser aquecidos e tornados mais interessantes através da introdução desses elementos decorativos. Eu achei que isto foi uma confusão visual muito, muito grande. Ok, vamos para a última casa de hoje. Outro deserto? Continuamos em Las Vegas? Não sei. Não, Califórnia, Joshua Tree. Ok, a casa arco-íris. Pronto, então já sabemos que vai ser uma casa muito, muito colorida. Pronto, 2 quartos, 2 casas de banho. É uma casa assim mais pequenina. Ok. Pronto, eu acho que eles ainda não mostraram quase nada, não é? O exterior é mais naquela, tu passas pelo exterior 1 ou 2 vezes. Acho que às vezes pode ser um bocado ofensivo na paisagem e incomodar talvez um pouco os vizinhos, mas quer dizer, tu de uma maneira geral não estás na rua a olhar para as casas. Não é? Ou estás dentro da casa ou estás de passagem fora. Então também não me parece assim. Mas isto cá em Portugal seria impossível, acho eu. Quer dizer, mas eles também não estão num bairro histórico nem nada. Avançando. Epá, meu Deus, o que é isto? Aqui tens cores todas. Lá está, mais uma vez, isto é tudo tão rápido que é difícil apanhar a imagem. Então é assim, é óbvio, já sabem o que é que eu vou dizer, não é? Em termos de cores, isto não é nada o meu estilo, pronto, são muitas cores, são blocos de cor, e tu estás numa divisão, e nesta divisão tens um bloco de cor de laranja, em que paredes são todas cor de laranja, o pavimento é madeira, ok? O teto parece-me ser um pouco mais claro, um amarelo, e depois olhas para a divisão que está ali do lado esquerdo e tens uma divisão toda azul, com o teto lilás, e o pavimento é diferente também. Então eu não gosto muito disto, acho muito cansativo para os olhos e para a mente. Mas também, em termos de disposição, pronto, dos móveis, vamos falar de coisas mais concretas e não tão emocionais, eu acho um pouco esquisito ter um sofá virado para uma janela de costas para a zona onde tu tens uma lareira. Sendo que ainda por cima a lareira está coberta desta espécie de tijolo mais longo, que é um outro material que está aqui. Então, eu para tornar isto um bocadinho mais... Mas é engraçado, eu estou a fazer este vídeo, não é? Eu estou a dizer, como é que isto se pode tornar... Mas é assim, estas pessoas gostam disto assim. Portanto, elas vivem aqui assim porque gostam disto assim. Até agora não foram os proprietários das casas que falaram. Nas primeiras 2 casas são os agentes imobiliários que nos estão a tentar vender a casa. Pronto, esta aqui ainda não sei, porque ainda nem os ouvi, quase nada. Mas esta disposição de mobiliário acho-a um pouco esquisita. Portanto, eu viraria o sofá na direção da lareira. Mas tentaria, mas não paralela à lareira, porque senão ele fica ali enviesado a meio do espaço e isso cria uma circulação um pouco esquisita, portanto visualmente fica esquisito e a circulação torna-se um pouco confusa. Então provavelmente colocaria de frente para... Depois tens ali uma porta, eu não sei para onde. Isto é outra característica às vezes destas casas que me metem muita confusão, é que as paredes estão muito rasgadas. Há muitas paredes rasgadas. Tens janela aqui nesta parede, tens uma porta a meio desta, tens este vão aqui, é rasganços em todo lado. Então é mais difícil, de facto, fazer uma disposição de mobiliário mais confortável e mais harmoniosa com todos estes rasgos na parede. Mais uma vez, pronto, virar o sofá, tem ali uma mesita de centro, tudo ok. Para a janela, acho um pouco esquisito, mas pode ser de género, mas nós queremos é ver a paisagem. Então por que não deitar abaixo aquela lareira? Por exemplo, será que usam aquela lareira? Se calhar usam e aquece o espaço e pronto, e está ali só para aquecer o espaço e acabou-se. Mas fica pouco harmonioso ignorar uma lareira que tem tanto impacto ali no espaço. Não é um recuperador discreto, não sei o quê, não. Tem ali muito impacto, ainda por cima encheram ali a prateleira por cima da lareira de decoração. Parece-me que há aqui um maximalismo em termos da cor e alguns elementozinhos decorativos também.
Ok, eles são os proprietários, são casados, compraram a casa, queriam assim uma coisa diferente, viram esta casa e pronto, e compraram. Eu acho que depois também há a questão um pouco política, não é? Porque há isto do arco-íris, que é uma representação da comunidade LGBTQIA+, penso eu. Eu penso que é internacional, talvez tenha a ver com isso, e se eles não disseram, isto estou eu a dizer, ok? Mas pronto, mas queria uma coisa diferente, mais divertida, eu acho isto enjoativo. Tudo o que está aqui é do antigo proprietário. Portanto, a casa, a arte, ele deixou assim. Eles compraram assim, com o recheio, com tudo. Então nada disto é deles. Isso mete-me confusão. E depois houve uma coisa engraçada que foi, um deles estava a dizer, não, nós comprámos a casa porque o apresentador perguntou. Ele é um ator de comédia também, eu acho-lhe piada. Mas ele perguntou, então vocês é que decoraram a casa assim? Eles disseram, não, nós comprámos assim, aliás basta olhar para mim. Ele até apontou para ele mesmo, de género, nós não somos assim tão espampanantes. Mas isso não quer dizer nada, ok? Uma pessoa pode ter um determinado aspecto e adorar a decoração mega maximalista e colorida e etc, etc. Mas é tudo, peças decorativas, era tudo do antigo proprietário. Ok, exato, também pintou a mesa. Lá está, eu às vezes acho que é um exagero, ou seja, porque não ficarmos por alguns elementos, por exemplo, esta mesa, que tem esta pintura e não sei o quê. Mas não é preciso ser tudo assim, tudo espampanante. Não há... Pronto, e depois é isso, depois tu estás numa divisão, estão a ver o que eu estava a dizer. É a casa toda recortada. Portanto, esta é a parede do lado de lá que nos estava a faltar nesta divisão. Que tem uma porta e tem este vão também. E eu já percebi que algumas casas que são mais difíceis de tornar acolhedoras têm este problema. Que é uma arquitetura que está muito mal feita. Pronto, que é paredes muito rasgadas. E nós precisamos de algumas paredes para nos ancorar e para ajudar a criar um espaço coeso. Não quer dizer que tenham que ser todas fechadas, não, claro que não, mas tem que existir um motivo bom e às vezes estas coisas parecem muito aleatórias. Pronto, eu depois nem disse, mas estas almofadas não têm nada a ver com o sofá e com o resto das coisas que estão na divisão, nem esta manta, mas eu acho que já deu para perceber, e na outra casa é a mesma coisa, que não há um grande critério, parece que não há um grande pensamento estético e de ter um equilíbrio. Há aqui um maximalismo, há aqui não, vamos ao exagero, vamos puxar isto para um extremo. E não há aquela coisa de, ok, não, eu não vou comprar isto porque não se adequa muito bem, se calhar quero que seja mais assim ou mais assado. E quando tu já não tens uma base, porque quando tu tens uma base neutra, desculpem, quando tu tens uma base neutra, é mais fácil fazer isso. Eu tenho muitas peças que não têm nada a ver umas com as outras, mas como a base é neutra, elas encaixam melhor. E os móveis são neutros, são todos assim um bocado da mesma cor, então as peças decorativas aí nós podemos ousar mais. Agora, quando a própria base é muito ousada, depois é uma confusão. É uma confusão visual e eu pessoalmente acho muito cansativo. Está-me a meter mais confusão, porque se estes fossem os proprietários que criaram este espaço, seria mais fácil, ok, então deixa eu ver o que é que eles dizem sobre isto, porque é que criaram assim, porque é que fizeram, mas nem sequer foram eles que criaram esta casa desta forma. Eles compraram-na assim e gostam muito dela e isso é perfeitamente legítimo, mas isto não é a personalidade deles. Ou é uma personalidade colada. Sei lá, a pessoa que fez isto, que pintou as mesas, que se calhar fez aquelas cortinas, que colocou estas luzes pela casa toda, porquê? Interessava-me mais ouvir a razão por trás também. Pronto, é claro que eu não gosto disto, eu acho isto, pronto, acho uma confusão. Pronto, temos aqui uma visão para a cozinha é um espaço muito utilitário e parece-me estar aqui o básico dos básicos. Temos móveis de baixo, móveis em cima para a arrumação, temos um lava-louças, micro-ondas, presumo que do outro lado tenhamos fogão, temos aqui um frigorífico, está tudo dentro de um tema também, temos os pretos, o verde e amarelo, e depois temos esta zona de refeições. Portanto, as zonas estão divididas, parece-me uma zona funcional na mesma, tem muita cor e acho muito exagerado, mas a parte funcional da divisão parece-me estar a funcionar. Basicamente. É engraçado porque ele diz, isto parece playful... playful é o quê? Qual é a tradução assim mais direta? Não sei se nós temos uma palavra para isso. Desculpem, vocês se calhar estão a gritar desse lado, é esta, não me estou a lembrar.
Mas pronto, é engraçado, é giro, dá para jogar porque o playful tem a ver com isso, com o jogo, não é? Mas é divertido, tipo, é divertido e tal, mas não parece muito de... parece que uma criança fez. E eu olho para isto e penso, quer dizer, não digo uma criança fez, porque isto é preciso ter, enfim, vários métodos para pintar como deve ser as paredes, as caixilharias, com os materiais que usas, portanto, claramente não foi uma criança que fez isto, mas em termos de resultado final, parece-me um bocado uma criança que diz, mas eu quero ter as paredes assim, eu quero ter a mesa assim, não sei o quê. Ok, vamos ser. Desculpem, estou a ser sincera. Ok, fomos para outra divisão. Esta é uma zona de estar. Parece-me que isto será a porta de entrada. Parece-me. Parece-me uma porta para exterior. Pode não ser da frente, pode ser de quintal de trás, não faço ideia. Eu acho sempre boa ideia, quando é uma porta de exterior, em que uma pessoa vem da rua, ter uma zonazinha para deixar uns sapatos ou pousar alguma coisa. Uma zona de entrada. Vamos lá, limpar os pés, mas está aqui um tapete, portanto, tranquilo. Em termos de mobiliário, parece-me tudo colocado de forma um pouco aleatória, tenho que vos ser sincera, quer dizer, temos aqui um sofá que nem sequer está centrado com a parede, e depois temos aqui outro, e depois temos estes dois cadeirões. Acho isto um bocado horroroso. Pronto, o que eu provavelmente faria era centrar este sofá aqui, este colocá-lo de frente para aquele, e os cadeirões sim, se calhar deixá-los aqui deste lado, provavelmente. Mas assim como está, e a mesa também centrar com o sofá quando o centrasse com a parede. Outra coisa que, quando o centrasse na parede, outra coisa que me está a meter confusão são estes quadros todos a níveis diferentes, estes três, porque não ao mesmo nível e só um pouquinho mais para baixo. Portanto, o centro do quadro ficar assim mais ou menos, eu agora não sei qual é a medida exata, mas acho que é tipo 1,40m, 1,5m, tipo assim. Não sei se me estou a fazer explicar, mas ter assim, o quadro está aqui, o meio do quadrado é aqui, então este meio ficar aí mais ou menos a essa altura, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, enfim. Mas não tão para cima e sobretudo alinhados uns com os outros, e alinharia estes dois também. Portanto, se eu agora chegasse aqui e visse isto e não desmaiasse, dizia, olhem, vamos fazer isto com os quadros, e eu acho que ficaria um pouco melhor. Vamos centrar o sofá, vamos não sei o quê, para o outro aquilo que eu já disse, enfim, esta mesa de apoio, se calhar colocar deste lado ou deste sofá, desde que desse para circular em torno, mas mudava um bocado a disposição, porque esta coisa de encostar tudo às paredes não cria grande harmonia no espaço. Estão a perceber? Tem aqui assim uma zona aberta que depois não faz muito sentido estar assim. Exatamente. Esta imagem só reforçou aquilo que eu já disse. Pronto. Depois tem aqui um degrau. Pronto, tudo bem. E depois estas cortinas são horrorosas, porque eu nem estou a falar das cores, é o sítio onde param. As cortinas, se é para assumir, é para assumir. Vamos ter, cortinas de rainbow, de arco-íris, até ao chão. Esta coisa delas acabam ali, que nem sequer acabam muito abaixo do parapeito, que é, tu podes ter cortinas dessas, mas deixa que acabem abaixo do parapeito para uns 20 cm, para abraçar bem a janela. Mas nem isso, estão ali quase à medida do parapeito, e depois ainda por cima fizeram uns atilhos em que elas sobem até mais um bocadinho. Portanto, eu aqui, para já iam até ao chão, mas não querendo ir até ao chão, tudo bem, vamos puxá-las abaixo para ir mais um palmo, para abraçarem melhor a janela e não parecer assim uma coisa feita um pouco às três pancadas, que é um bocado essa a sensação que me dá. E outra coisa também, que são estas luzinhas que estão em todo lado, parecem também estar colocadas de forma um pouco às três pancadas. Portanto, eu encostava mesmo lá acima, elas encostadinhas mesmo ali ao teto, portanto, estarem mais arrumadinhas. No fundo, eu acho que há algumas coisas que se podem fazer para tornar o espaço não tão desleixado, porque está-me a dar um pouco também essa sensação. Nem é tanto... Bom, não é tanto. Também é, obviamente, a quantidade de cores e de peças decorativas, é tudo tão excessivo que se torna cansativo. Também, por outro motivo, não é? A outra casa era muito mais cinzentona e eram tons mais neutros, também era cansativa, mas também tinha a questão dos desníveis, etc, etc. Esta aqui são as cores e os objetos decorativos, é tudo muito, mas mesmo assim eu acho que é possível, com alguns ajustes, torná-la um bocadinho mais harmoniosa. Pronto, ok, temos a cor, mas está tudo mais arrumado e mais intencional.
Sabem, às vezes tem a ver até mais com isso. Tu sentires que houve uma intencionalidade em colocar as coisas daquela forma. Então pode não ser bem o teu estilo, mas está arrumado. E então isso tem o seu valor também. Ok. E agora estamos a entrar no quarto deles. Ok. Portanto, cortinas, sem sombra de dúvida. Eu aqui até colocava rolos, mas pronto, gostando das cortinas, fazê-las assim um bocadinho melhor. Aqui baixava só um palmo, pronto, não iriam até ao chão. Eu acho que isso fica melhor em zonas sociais. Quartos nem tanto. Portanto, eu para mim punha um rolo também pintado a arco-íris. Estão a ver? A baixar sempre, porque mesmo o rolo convém baixar um palmozito abaixo da janela, fica melhor. Pronto, tendo estas cortinas é isso, baixava um pouco. As camas estão bem, pronto, estão encostadas cada uma delas à parede e tens uma mesinha ao centro e um candeeiro de apoio. Isto não me parece muito prático, não é? Onde é que tu pões um copo de água? Quer dizer, pões ali naquela mesa, mas se os dois querem ter um copo de água, livro, etc., eu colocaria uma comodazinha ali ao centro, com um candeeiro ao centro também, e depois ter, porque assim tinha um pouco mais de espaço para cada uma das camas. Pronto, e sem dúvida um tapete. Neste caso, punha o mesmo tapete ao centro, para quando entram na cama, saem da cama, se estão descalços, etc. Eu gosto muito dos tapetes. Aliás, nas outras zonas eu não vi tapetes. Não, em nenhuma das zonas de estar. Acho que faz falta. Acho que faz falta. O que é que faz falta aqui? Nada, zero coisas, pronto. Mas aqui no quarto eu colocaria. Ouçam, em termos de cores, nesta divisão, eu não acho tão chocante, sobretudo comparando com todas as outras divisões. O que eu faria aqui era arrumar, mais uma vez, as gambiarras, eu arrumava, lá em cima, encostado. Se temos um elemento decorativo aqui, vamos pôr outro aqui. Pode ser uma coisa deste estilo, não precisa de ser um quadro, e baixava um pouco o quadro e centrava com a cama, porque ele não está centrado com a cama. E depois sim, colocava aqui uma comodazinha ou uma mesa de cabeceira um pouco maior que servisse os dois, com um candeeiro ao centro, pronto, criar aqui alguma simetria também, que já existe um bocadinho com as camas, mas reforçava com esses elementos que eu acho que depois também são práticos, também tem esse lado positivo. Mas em termos de cores, pronto, eu acho que porque as cobertas da cama são brancas, ok, porque temos só uma cor que nem é muito viva, é assim um rosa mais suave. É claro que o teto eu não pintaria de cor de laranja, não é? Mas pronto, se calhar um rosa um pouco mais clarinho, só para, ok, temos a cor, mas é um bocadinho mais suave, eu faria isso. Mas tudo bem, tudo bem. E as camas não são iguais, isso é outra coisa que... porque não parece, não é? Esta aqui parece-me um pouco mais baixa do que esta. Então não, vamos ter as duas camas iguaizinhas, não é? Mesmo tamanho, mesma altura... Mas enfim, mas eu acho que até está relativamente disfarçado, porque a decoração é igual, tens o branco e tal, então até está relativamente disfarçado. Temos esta vista para o que me parece ser um armário. De repente temos também a cor laranja aqui neste entorno. É óbvio que eu não seria tudo da mesma cor, mas pronto, mas já percebemos que este não é esse tipo de casa, e aqui não colocaria o preto, porque para ver a roupa é mais difícil. Mas isto é um armário, eu acho que isto é um armário. Mas é que eu nem sequer estou a ver muitos sítios para pendurar roupa, e depois temos aqui decoração também, temos um espelho. Está esquisito. Mas isto seria o armário. Eu pintaria de uma cor mais clara. Portanto, provavelmente, olhem, como gosta tanto do cor laranja, se calhar então ia para um cor de laranja mais clarinho. Mas não para um preto, porque para ver a roupa e tudo... É assim, o melhor para ver a roupa é branco. Não é? Porque não vai alterar, não te vai dar uma noção diferente do tom da roupa que tu tens, não é? E era fixe não termos que ir à janela para ver a cor da roupa. Portanto, eu pintaria de branco. E depois teria a cortina sempre corrida, e depois, quando precisasse de ir buscar a roupa, corria a cortina de volta. O preto aqui, acho que não joga a bota com a perdigota, mas o que é que joga nesta casa com a perdigota? Que bota é que joga com que perdigota? Não sei. Não é nada, porque é tudo uma cacofonia, mais uma vez. Parece que isto é o tema, é a cacofonia destas casas. Tirando a primeira, vá. A primeira estava um pouco mais harmoniosa, pronto. Ok, e agora vamos ver um espaço no exterior. Foi pena não termos visto nenhuma casa de banho, tudo bem. Ok, e tem um caminho para a garagem.
tudo bem, pronto, a exterior... Olha, isto por acaso para filmar vídeos para o YouTube ou coisas assim, tem assim um backdrop que não passa despercebido, não é? Tem um fundo que não passa despercebido. E depois é engraçado, porque eles aqui na garagem, mas eles tinham ali uns sofazinhos, não mostraram, mas parecia uma coisa pouca. Estão a ver aqui estes puffs, lá está, tudo encostado. Para quê? E depois tudo muito pequeno. Para a proporção desta garagem, estes móveisinhos de assento são muito, muito pequenos. Aqui dá para ver melhor nesta imagem. Eu não sei que diga, mas eles arrumam aqui o carro, porque se arrumam aqui o carro, então sim, se calhar faz mais sentido encostar as coisas à parede. Se estes são os elementos mais interessantes para ter como móveis numa garagem, até se queres, mas vais-te querer sentar na garagem para quê? Ai, não sei. Mas pronto, em termos proporcionais é tudo muito baixinho e está um bocado feio. Tenho nada a dizer. Tenho nada muito mais a dizer. Estou a ficar cansada. Pronto, já está. Pronto, ok. Então, vou ficar por aqui, porque tenho de ir preparar o almoço. Então, o que é que eu achei das casas? Eu acho que deu para perceber porque eu fui dizendo, não é? A primeira achei um bocadinho mais aceitável, apesar de tudo. As duas últimas, muito mais difíceis de digerir. Esta última, curiosamente, o que me meteu mais confusão foi que, portanto, é uma casa cheia de personalidade, mas não é da personalidade dos donos. O que é perfeitamente aceitável, tipo, eles viram e gostaram. Mas pronto, mas isso mete-me confusão. Eu gostaria de saber se eles vão fazer algumas alterações, se não vão, ou como é que ficaria, mas pronto, mas eu acho que estes vídeos são mesmo para nos mostrar coisas muito extravagantes e provocar reação e tal. Então é isso, como designer de interiores, acho que cometeram-se muitos crimes nestas casas. Nesta última casa colorida, eu acho que alguns ajustes torná-la-iam um pouco mais confortável visualmente. Apesar de toda a cor e de toda a decoração muito, muito colorida, acho que alguns ajustes torná-la-iam um bocadinho mais harmoniosa. Na primeira foi sobretudo aquela dissonância, pronto, ter uma casa que culturalmente não tem muito a ver com o espaço e a imitação. Algo assim que eu acho um pouco kitsch, um pouco sem personalidade também dessa forma, porque está a querer imitar muito um estilo. A segunda, achei uma cacofonia muito grande de materiais, de níveis e desníveis dentro de casa. Para mim até foi a mais angustiante, curiosamente, de todas. De todas foi a mais angustiante. Porque apesar de tudo, esta última colorida, não dava, para mim não dava, ok? Mas eu achei que havia ali algumas coisas que dava para compor. Pronto. E mesmo aquelas cortinas que são, que estão muito curtinhas, por exemplo, estão muito curtas e estão numa divisão vermelha. Então se calhar para aumentar, colocava uma barra vermelha. E já combinava mais com a divisão sem ter que se desfazerem daquelas cortinas. Era uma forma também de as reaproveitar e torná-las um pouco mais proporcionais ao tamanho da janela, etc. Enfim, e acho que tem muito aquela coisa de encostar tudo às paredes. Tirando logo aquela primeira sala de estar em que tens um sofá, mas o sofá está virado para a janela. Acho esquisito. Ainda por cima, se tens quintal, vais para o quintal. Pronto. Mas aquilo tinha várias zonas de estar, não tinha? Eu acho que identifiquei pelo menos 3. Não havia assim uma zona de jantar. Enfim, eles depois também, lá está, eles não mostram as casas ao pormenor, é mais, eu acho que para nós reagirmos à estranheza da casa. Eu acho que tem mais a ver com isso, acho que é mais para provocar reação. Seja como for, ouçam, eu espero ter oferecido algumas ideias de como tornar cada um destes espaços um pouco mais aprazível e eu acho que tirando o primeiro, lá está, que apesar de tudo eu achei harmonioso, os outros dois eu acho que iriam causar bastante desconforto a longo prazo. Quer dizer, a mim não era nada a longo prazo, era a curtíssimo prazo, mas pronto. Ok, desculpem, perdi-me aqui um bocadinho. É isso, eu espero ter dado algumas ideias de como tornar as casas um pouco mais confortáveis. Pronto. Que eu acho que são dicas que funcionam para casas convencionais. Eu, apesar de tudo, achei um bocadinho divertido fazer este rant, porque no fundo fui eu aborrecida, a ficar rabugenta e a ficar um bocado talvez irritada, mas há um lado, não foi tanto irritada, foi assim um bocadinho escandalizada com algumas destas opções. Não sei, se quiserem que eu reaja a mais casas deste vídeo, porque eles tinham mais 7, se não me engano.
Digam-me, para mim também é bom este exercício de pensar o que é que eu faria, o que é que eu poderia fazer para tornar, ok, vamos respeitar este estilo de que o cliente gosta, mas tornar isto um pouco mais elevado, elevar um pouco mais e sobretudo tornar a divisão mais funcional e mais harmoniosa, não só à vista, mas também ao uso, porque nós depois reagimos e isso tudo interfere com o nosso bem-estar. Pronto, eu acho que ter coisas encostadas às paredes, por exemplo, nesta última casa que nós analisámos, não é muito confortável. Por exemplo, então é isso, mas é que depois eu esqueço-me, eu começo a ficar envolvida com, assim, aquilo que me está a provocar, as sensações que me está a provocar a casa, depois esqueço-me, não, mas eu quero dar soluções, é isso, eu tenho que ver isto como? Se isto fosse o meu cliente e dissesse, eu adoro esta casa, adoro esta cor, mas quero elevar um pouco, o que é que eu faria? Pronto, acho que tenho que ver desse ponto de vista. Enfim, se quiserem que eu reaja a mais casas deste tipo, digam. Espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram, deixem like e subscrevam o canal e até à próxima. Tchau, tchau!